Essa semana nós temos a liberação de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria referindo sobre orientações, dados sobre redes digitais e mídia social para crianças e jovens de 0 a 5 anos, ensino fundamental e ensino médio. São informações necessárias para a gente entender como atuar com nossos filhos, trazendo assim melhor desenvolvimento neurocognitivo e saber se a gente pode utilizar, quanto tempo utilizar nas escolas e nas creches. Essas informações são vitais até para ilustrar o que aconteceu recentemente na França, primeiro país da Europa que proíbe o acesso a jovens menores de 15 anos às redes sociais, como Instagram e TikTok. Depois da vinheta, discutiremos mais. Então, esse documento que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, ela mostra ali alguns marcos de evolução do conhecimento, dos estudos que nós temos em contato da criança com tela, e esse é o meio que ela vive. Por exemplo, em 2016, a Academia Americana de Pediatria, ela traz que, tão importante quanto o tempo de tela que a gente não sabia naquele momento, é também importante a qualidade do vídeo que está sendo abordado ali. Por exemplo, um vídeo que tem transições rápidas de cores, fala muito rápida, transições rápidas de cenário, de tela. Esses vídeos que a criança tem contato deixam elas mais agitadas, impulsivas, deixando elas também, até no seu dia a dia também, agitadas, com dificuldade de concentração e desenvolvimento das tarefas. Já vídeos mais tranquilos, com um tom mais documentário, mais informativo, coloração mais em tom pastel, a criança não fica tão agitada, ela consegue absorver melhor o conteúdo ali. Isso em 2016. 2019, a Organização Mundial de Saúde já traz o tempo certo de tela que é seguro para as crianças, em que de 0 a 2 anos não tem tempo seguro. Aí a criança, apesar de sua neuroplasticidade e neuromodulação ser muito alta, mas ela precisa desenvolver de forma ativa cada uma das suas habilidades. Então a sua verbalização, comunicação, tração intersocial, movimentação, coordenação motora, ela precisa atuar de forma ativa. Então até os 2 anos não tem tempo seguro de tela. De 2 a 5 anos já temos o tempo seguro de 1 hora por dia, porque além disso atrapalha seu foco, atenção, concentração, as atividades físicas e seu sono. Só um adendo que mesmo que tenha um tom de documentário, ainda assim não substitui a relação interpessoal. Então, esse documento traz de forma bem explicativa. E as crianças maiores e adolescentes? O que foi observado é que, no caso dessas crianças, o uso pedagógico na escola para trazer conhecimento sobre cibersegurança, segurança de dados, né? No caso, cyberbullying, conhecer o que fazer nesse meio digital, o uso pedagógico não tem nenhuma novidade, apenas é que a escola ela está liberada, está apta a trabalhar com os alunos desse jeito. Porém, o seu uso recreativo que foi observado, sim, pontos negativos. A partir de 3 horas de uso recreativo da mídia digital, é que a gente observa a probabilidade da criança ter, ou jovem, né, ter contato com cyberbullying, do sedentarismo, da atividade física, alteração do sono. Então, a gente observa que a partir de 3 horas de uso recreativo, a gente tem todos esses pontos negativos. E agora, em 2025, a Lei 15.100 é terminantemente proibido o uso de telas, celular, tablet, computador, em qualquer tipo de escola, pública ou privada. Porque a alternância constante de tarefas que esse tipo de aparelho traz, dificulta o foco e a concentração da criança. E por mais que esteja sendo utilizado apenas no recreio, ainda assim atrapalha o foco durante a aula. Então, agora a gente sabe que é proibido, com exceção do uso pedagógico. Então, já com base nessas informações, o que a gente pode propor, então, para trabalhar com as crianças o uso de telas no ambiente de creche ou escola? Bom, para ter esse apanhado aí, a gente sabe que crianças até 2 anos, então, em período de creches, a gente não pode trabalhar com telas com elas. Elas precisam de ter contato com os seus cuidadores, brincadeira livre, estimular movimentações e atividades físicas, respeito ao sono, à alimentação adequada. Então, a gente não tem tela nesse meio, não é para ser incluído nesse instante. Ah, mas eu preciso dela para acalmar a criança. Não, a gente não acalma a criança com tela. A gente deixa ela mais agitada com tela. Porque por mais que ela esteja parada, o cérebro está a 1001 por hora, extremamente agitado, atrapalhando seu foco e seu desenvolvimento correto. A partir de 2 anos, o tempo seguro de tela, então de 2 a 5 anos, a gente poderia trabalhar alguma coisa pedagógica, mas ainda não há momento para trabalhar em escolas. E nesse caso, então, ficaria sim para poder tentar trazer conhecimento que o cuidador ou seus pais possam trazer de ensinamento para a criança poder manipular a tela. A partir de 5 anos, a gente tem sim aí projetos pedagógicos que a escola pode trabalhar com a criança, com o jovem, para poder entender o que é o bullying, cyberbullying, né? Assim como segurança de dados, não passar senhas, informações, cartão de crédito, evitar cair em golpes. Então, e acesso a como descobrir trabalhos, pesquisas mais recentes, vídeos instrutivos, são outra coisa que a gente pode trabalhar com o jovem e até mesmo adolescente, beirando já esse período de pré-vestibular, como achar esses canais que trazem esses conteúdos que possam ajudar na sua educação e como estudar com esses canais. E assim a gente entende como é que ocorre essa lei francesa, que foi aprovada dia 21 de julho de 2026, para entrar em funcionamento agora em setembro de 2026, de forma progressiva e transitória, impedindo o acesso de jovens menores de 15 anos a redes sociais. E assim, a França está tentando mostrar que uma atuação ali mais ativa, mais rigorosa com jovens, possa trazer algum benefício. É o primeiro país que trabalha com isso, pode ter seus pontos altos e baixos, críticas positivas, críticas negativas, mas é um momento interessante para a gente observar e acompanhar, e com isso retirar as partes boas desse projeto.